Bom, pessoal, boa tarde. Nessa aula de hoje, tá, a gente vai terminar aí a nossa revisão das atividades de LP1, tá? E vamos já dando andamento aí a desenvolvimento de aplicações utilizando o Java. Então, na semana passada, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei como fazer um layoutzinho, mais ou menos, né? Porque eu também não sou um cara top de layout, mas eu tenho uma ideia do que é bonito e do que não é. Beleza? Então não coloque muitas cores, utilize um padrão em todas as telas, não pode colocar uma azul, outra alaranjada, outra verde. Então o cara fica até meio tonto na hora que está trabalhando com o sistema. Tá? Depois eu mostrei o esqueminha de layout de grid, como foi feito aqui, ó, onde você define uma grid para colocar componentes dentro dela. Então, se eu usar o botão, vai funcionar? Vai funcionar. Vai ficar muito bonito? Ah, fica legal, fica o padrão do Windows. Tá? Ah, mas eu posso fazer coisa diferente? Pode. Você pode fazer coisa diferente. Então eu posso fazer aqui, ó, colocar uma imagem. Então você pode, alguém que é mais criativo, usar lá o Photoshop, usar alguma ferramenta e fazer com que cada botão desse for uma imagem, ó. Você desenha do jeito que você quer, põe degradê, faz do jeito que você quiser. Então isso você pode fazer também. Então você pode ter uma liberdade maior. Que o botão não dá. O botão é aquilo ali e acabou. Tá? O formato dele vai depender de quem? Vai depender de um cara chamado Look and Feel. Look and Feel é a visão padrão que a gente tem para a montagem da interface. Tá? Então, quando eu falo assim, qual que vai ser a visão? Eu estou usando o Windows. Então, essa visão que eu tenho, esse formato dos componentes, é do Windows. Tá? Mas eu tenho vários formatos. Se eu quiser mudar aqui, ó, eu posso vir aqui em Tools, em Options, aqui dentro, eu tenho aqui ó, a aparência. Esse Look and Feel aqui mostra quais são os possíveis tipos de interface que a gente tem. Tá? Padrão de interface que a gente tem. Tá? Ah, mas só aqui que eu posso mudar? Não. Aqui é para mudar a interface do meu NetBeans. Tá? Então, se eu mudar o NetBeans e colocar Nimbus, ó, ele vai precisa reiniciar, ele está dizendo. Eu vou deixar ele reiniciar aqui. Então, quando eu mudo o Look and Feel, eu mudo as janelas, os botões, o formato da minha interface. Então, cada Look and Feel tem um formato diferente dos botões, das janelas, das listas, das tabelas. Tá vendo ó, como mudou aqui? Ó, o desenho aqui, ó, os menus, o formato aqui em cima. Ó, tá? Então, ele muda todas essas características. Então, ó, ele muda bem o padrão das coisas, ó, o desenho, a interface em si, tá? E aí, quando eu desenho num formato, eu estou rodando, ele roda em outro padrão, ó, tá vendo? A tela não é igual, o tamanho ficou diferente, ó. Tá? A disposição das coisas, a cor do fundo, aqui é cinza, aqui é outra cor. Por quê? Porque estão em Look and Feel diferentes. Eu mudei o Look and Feel do meu Windows, do meu NetBeans para Nimbus, tá? E aí eu estou desenvolvendo no Nimbus. Só que aí a hora de rodar ele está rodando como Windows. Como que eu mudo isso? Então, na tela inicial, na primeira tela do seu programa, você vai vir aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó, Look and Feel Setting Code, tá? Aqui que eu defino qual que é o padrão de Look and Feel que ele vai usar. E aqui eu estou usando o Windows, ó. Tá? Eu recomendo você deixar para trabalhar tudo no padrão Windows. Certo? Então eu venho aqui se fosse mudar para o Nimbus, eu venho aqui e coloco assim, ó, Nimbus. Ele muda o padrão para Nimbus. Tá? E aí eu posso usar todos esses tipos de padrões que eu tenho aqui, ó. Aparência, Look and Feel. Então eu tenho Nimbus, tenho CDE Motif, tenho Metal, Windows Classic, e cada um tem um comportamento diferente, tá? Eu gosto de trabalhar direto no Windows. Então, ó, se eu vier aqui agora, mudou a tela de novo, ó. Tá com interface diferente. Tá? Vou entrar aqui na tela inicial, ó. Aqui, ó, ele tá com o Nimbus. Então, o que acontece aqui? O meu NetBeans, eu estou desenvolvendo no NetBeans com o padrão Windows, porém, o meu programa vai rodar no padrão Nimbus. Então,
essa tela que eu desenhei aqui, ó, tá? Essas telas que eu fiz aqui, ó, é a tela de manutenção de produto. Na hora que eu rodar ela, eu vou dar vou rodar esse cara, ele vai rodar no padrão Nimbus. Quer ver como vai ficar totalmente diferente? Totalmente não, bastante diferente. Até tamanho de letra muda, então a gente tem que deixar sempre os dois no mesmo padrão. Então aqui vou entrar em produtos. Tá? Esse é o padrão Nimbus. Esse é o padrão do da minha interface. Ó. Olha que diferente. Tá vendo? Esse aqui parece que é meio arredondado, as coisas, tá? Então, quando você for trabalhar, eu gostei desse aqui, professor. Beleza, o que eu faço? Você vem aqui, ó, no Windows, no Tools, Options, e fala, eu vou trabalhar com Nimbus. Então, a aparência do QuemFill, Nimbus. E deixa como Nimbus. Então, aí, do jeito que você vai fazer na sua tela aqui, ele vai aparecer na execução. Agora, do jeito que eu estou aqui, ó, eu estou trabalhando com Windows, ó, estou com o padrão Windows. E o meu está rodando no Nimbus. O que vai acontecer? Você vai fazer de um jeito, ele vai ser mostrado de outro. E aí você põe a letra bonitinha para caber numa caixinha, ela não cabe, ela estoura, porque a letra é maior. Vocês podem ver que a letra é maior aqui para cá, ó, bem diferente, ó. Então, bastante atenção nisso. Então, a primeira coisa que você faz é o seguinte, gostei desse padrão Nimbus, beleza. Você põe a interface do NetBeans no padrão Nimbus e o seu programa no padrão Nimbus, tá? De look and feel. Então, eu vou mudar a minha aplicaçãozinha para o padrão Windows. Então, eu vou vir aqui, ó, na minha tela inicial, tá? Se quiser fazer com todas, pode fazer também, tá? Vou vir aqui, ó, lá no finzinho dela, tá? Lá no finzinho dela, ó, depois tem os componentes, tem aqui, ó, Look and Feel Set Code. Dou um maisinho aqui, muda só essa palavrinha aqui, ó, de Nimbus para Windows. Vamos lá, então. Antes da gente entrar nessa parte da aplicação, vamos aqui, ó, o modelo, relembrar. Então, eu tenho aqui um produto, tá, pessoal? Onde eu tenho o código, o nome, a descrição, o preço e o estoque, tá? Tenho aqui o construtor vazio, o construtor completo, tenho os getter e setter para todo mundo, tá? E tem o equals, hashcode e o toString, tá? Que nós vimos na aula passada. Então, a gente vai trabalhar sobre essa tabelinha aqui, sobre essa tabela não, sobre essa classe de modelo chamada produto, que tem esses atributos, beleza? Bom, além do modelo, que é a base da aplicação, o conjunto de classes que forma a minha aplicação, eu tenho o controle que a gente chama de controle DAO, é quem vai fazer a parte de armazenamento dos dados, tá? Então ele vai trabalhar com os dados, ele vai fazer a parte de leitura, gravação. Então aqui eu criei, já tinha sido criado, né, na verdade, um controle, onde o controle produto ele trabalha com uma lista, tá? Inicialmente a gente vai trabalhar com uma lista. Na próxima aula, na próxima semana, tá? A gente vai entrar num assunto diferente, que é a parte já de banco, de mapeamento e JPA, tá? Essa parte aí, a gente vai trocar o controle do produto para que ele trabalhe com um banco de dados e não somente dados em memória, como a gente está trabalhando aqui, ó, com a rede de produtos, tá? A rede é uma lista de produtos, uma relista de produtos. Tá? Por que está static aqui? Para a gente não perder os dados. Tá? Então, quando eu trabalho com um elemento estático, significa que essa informação que eu colocar aqui, se eu criar um objeto controle, ele vai ter esse conteúdo lá. Se eu criar outro objeto desse controle, ele não vai criar um novo arraylist, ele vai continuar com o mesmo. Então, ele vai ser único para qualquer controle de produto que eu criar. Então, se eu for adicionando elementos nele, eu não vou perder, a não ser que eu finalize a aplicação. Tá? Então, é uma forma da gente garantir que esse arraylist vai estar vivo durante a aplicação inteira. Tá? Vou colocar aqui, ó. Esse é um atributo de classe. Ou seja, é um atributo que é criado
na inicialização da aplicação e os dados dele permanecem até o final da execução da aplicação. Tá? Então aqui, esse arraylist de produtos aqui, eu não vou perder nunca, ele vai estar lá. Não importa quantos objetos controle eu criar e o que eu fizer com esse cara, os dados vão ser sempre os mesmos. Tá? Aí aqui eu tenho lá, a gente criou lá adicionar um produto na lista, então vem de um add na lista. Depois, eu pegar os produtos, eu só retorno a minha lista. Tá? Aqui eu fiz um para pegar os produtos que tem em estoque, então pode ser que num processo de venda, eu não preciso saber todos os produtos. Tá? No processo de venda, eu preciso saber só os produtos que eu tenho em estoque, eu tenho disponibilidade. Beleza? Então aqui foi feito para pegar os produtos. E aí eu criei mais alguns métodos. Esse daqui é um método legalzinho, que ele vai servir para quê? Localizar um produto passando o código desse produto. Tá? Então eu vou passar o código do produto, ele vai vir, vai varrer o vetor de lista, o arraylist de produtos, até encontrar um produto que tem o mesmo código. Tá? Encontrando, eu guardo esse produto, o produto encontrado, e retorno. Ou seja, essa função lá, eu passo um código, ela localiza e me devolve um produto. Tá? Excluir produto. Retira um determinado produto do arraylist. Tá? Então, o que faz esse processo? Ele vai receber um código, tá? Vai chamar esse método de cima, localizar produto. Ele vai vir aqui achar o produto, trazer esse produto para mim. Se eu encontrar, ou seja, se ele não for nulo, tá? Eu vou o quê? Remover esse produto da lista. Depois, o altera produto, ele vai receber um produto com os novos dados e alterar os dados anteriores. O que ele vai fazer então? Então faz de conta lá, eu estou alterando o produto 5. Ele foi lá, alterou o nome e o preço do produto. Tá? Então eu recebi aqui esse produto com esse novo nome e esse novo preço, porém com o mesmo código. Então eu vou lá, localizo o código, pego o produto, tá? Então eu vou lá na minha lista, achei o produto, vou nesse produto aqui, ó, e altero a descrição, altero o nome, altero o preço dele. Tá? Então eu vou lá dentro do meu arraylist e altero a descrição, o nome e o preço. O código preciso não, porque o código tem que ser o mesmo. Tá? E a quantidade? O ideal é não deixar alterar o estoque. Tá? O estoque altera só através de compra e venda. Tá? Mas se quiser, pode fazer o estoque aqui também. E depois eu criei um método aqui, ó. Esse método aqui é interessante, por quê? Porque toda vez que você vai testar algo quando ele é em memória, você tem que ficar cadastrando um monte de vezes, tá, para ter esses dados. Aí você sai da aplicação, perde tudo, cadastra de novo. Sai da aplicação, perde tudo, cadastra de novo. Então você perde muito tempo para testar. Então qual é o objetivo desse método aqui, ó? Preencher. Esse método, o único objetivo dele é jogar dentro do meu arraylist um conjunto de produtos para eu poder fazer teste, para ficar mais fácil de trabalhar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, preenche o arraylist com 3 produtos. Aqui, ó, eu crio o produto, ó. Esse primeiro eu criei o produto, tá? Criei uma variável produto P, dei um new produto e aí eu adicionei ele lá.
Nesse aqui eu utilizei o mesmo P, criei outro produto, tá? E adicionei lá. E aqui eu estou fazendo direto, ó. Já venho, dou um ADD na lista, qual? Esse novo produto que eu criei aqui. Então aqui eu estou colocando 3 produtos dentro do meu array. Beleza? Então o controle produto tem as operações essenciais para que a gente possa trabalhar com um conjunto, com uma lista de produtos. Tá? Então eu tenho lá o inserir, alterar, excluir, pegar todos, pegar que tem estoque. Acabou. É isso que eu preciso para fazer funcionar a minha aplicaçãozinha. Beleza, vamos lá então. Então a gente já recordou aqui que é o produto, já vimos que tem no controle. Agora a gente vai ver a tela. Tá? Na minha tela inicial aqui, ó, fiz uma alteraçãozinha só. Tá? Que alteração só? Eu chamei aqui, ó, eu instanciei o controle produto e chamei o preencher. Ou seja, essa tela inicial é a primeira coisa que vai ser executada. Tá? E vai ser executada só uma vez. Então, quando eu dou preencher aqui, ó, eu já coloco esses 3 produtos lá dentro da minha lista. Então, logo de início da minha aplicação, eu já vou sair com 3 produtos cadastrados. Tá? Aí, o que eu fiz mais? Eu tenho aqui um botãozinho. Tá? No caso aqui, eu tenho o produtos. Aqui eu coloquei 3 produtos, mas poderia ser outros botões de outras coisas. Tá? Mas, por enquanto, eu deixei tudo com produto. Então, quando eu clicar nesse produto, ele vai chamar a minha tela de manutenção de produto. O que tem minha tela de manutenção? A tela de manutenção é essa tela aqui, tá? Onde eu tenho as ações sobre esse conjunto de produtos. É como se fosse a visão sobre esse controle produto aqui. Tá? Então, tudo que eu faço sobre nessa tela, eu vou também trabalhar junto com o controle, porque o controle é quem guarda as informações, beleza? Então, aqui eu tenho o quê? Uma tabela. Tá? Qual tabela? Essa daqui, que acho que vocês já viram, tá? O table aqui, ó. Você vem, arrasta ele para a tela, tá? Põe o tamanho que você quer. Aí aqui dentro, a primeira coisa a fazer é determinar o que você quer que apareça aí dentro. Tá? Para determinar isso, botão direito, Table Contents, tabela feliz. Ah, não. Conteúdo da tabela. Entro aqui. Aqui eu venho em colunas, columns, tá? Aqui eu coloco, ó, o título, o nome, o título de cada uma das colunas, tá? Então, ó, esse primeiro aqui está relacionado a esse segundo está relacionado a esse terceiro aqui é esse daqui. Ah, professor, aqui eu posso especificar o tipo dele? Posso. Se eu quiser vir aqui e falar, ó, isso é inteiro, isso é uma string, e esse aqui é um inteiro, esse aqui é uma string, e esse aqui é um double. Não tem problema nenhum. Ah, professor, mas precisa? Não precisa. Pode deixar ele como object. Tá? O que é object? É qualquer coisa. Tá? Então, o próprio Java é quem vai se virar e saber o que tem lá dentro. Beleza? Então, pode deixar tudo como object ou pode trocar para os tipos que vocês acharem que são. Só cuidado depois, na hora de colocar os valores aí dentro, para ele não fazer caca, tá? Então, se você colocou como string, você tem que apresentar uma string. Se você colocou como double, tem que colocar um double lá. Tá? Então, o primeiro passo, coloca a tabela. O segundo passo, definir as colunas. Dá um close. Beleza, tá aqui, ó. Ah, professor, mas o código tá grandão, o nome tá tudo do mesmo tamanho. Mas o código é pequenininho, o nome é grandão e o preço é pequeno. O que eu posso fazer? Vamos lá. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu construtor, tá? Eu vou vir aqui no meu construtor, ó, e dar esse comandinho aqui, ó. Pega o modelo da coluna, da tabela de produto, pega o modelo da coluna, e coluna? A coluna 0, e determino o tamanho preferencial dela, 30. Tá? Pego a tabela de produto de novo, o modelo de colunas, a coluna 1,
e coloco os 500. E aí eu determino. Então, para cada 0, 1 e 2, eu vou ter um tamanho, indicando o quê? O tamanho dessa 0, 1 e 2. Tá? E aí eu consigo colocar um tamanho diferente. Então, se eu vier aqui rodar esse cara aqui, ó. Deixa eu rodar aqui. Se eu rodar esse cara aqui, vocês vão ver que... O André, perguntaram aqui se você tá gravando aí, tá, né? Tô. Tá vendo? Agora ficou pequenininho aqui, ó. Ficou grande o nome e o preço ficou um pouquinho maiorzinho, tá? Então aí eu consigo determinar o tamanho desses caras. Bom, então o que eu fiz? Eu vim aqui, defini quais são os títulos das minhas colunas, depois defini o tamanho dessas colunas. Agora, toda tabela é sempre importante a gente ter uma lista por trás, uma release por trás dela. Tá? Por quê? Porque eu altero a release e já reflito ele na tabela. Tá? Como que eu faço isso? Fácil, ó. Eu criei aqui, ó, uma release de produtos. Ó, não tem nada a ver com o meu controle. Tá? É uma lista que eu criei aqui dentro, uma release de produtos aqui dentro. Vou colocar até com private aqui, ó. Só para mostrar para vocês que ele é interno, esse cara aqui. Tá? E aqui também, ó, eu já criei o meu controle. Por quê? Porque lá no meu controle é que tem os dados. Lembra que eu falei que essa tela está sempre ligada à tela de manutenção, vai estar ligada ao controle de produtos? Então é isso que eu estou fazendo. Ó. Eu estou associando o controle de produtos à minha tela de manutenção. Beleza? E esse release aqui serve para... É uma release que vai ficar por trás da minha tabela. Beleza? E aí o que eu faço? Logo no início, ó, eu fiz o quê? Eu peguei esse meu release que fica no fundo da minha tabela e adicionei nele o quê? Tudo que eu tenho dentro do meu controle. Tá? Então, quando eu dei um conte produto.get lista produtos, dei uma DDL, eu coloquei dentro da minha lista de produtos todos os produtos que eu tenho dentro do meu controle, que é dentro desse array aqui, ó, tá? Que vai estar sendo retornado por esse cara aqui, ó. Tá? Então a get lista produto vai retornar todos os produtos que eu tenho dentro do meu controle, beleza? Volto lá na tela de manutenção. Então, ó, peguei todos os produtos, joguei dentro da minha lista, defini o tamanho das colunas. E aí eu chamei esse método aqui, ó, atualiza a tabela. O que esse método faz? Eu vou mostrar para vocês o que ele faz. É um método bem simples, tá? Ele coloca os dados na tabela. Tá? E aqui tem um comandinho aqui importante, ó. Set location relative to, como nu. O que ele faz? Ele inicializa a tela centralizada. Tá? Então ele centraliza a sua tela. A sua janelinha na tela. O que a tabela faz? Olha o que a tabela faz, que legal. Ele vem, pega o modelo da tabela, tá? Dessa tabela que você fez. O que é o modelo da tabela? Esse formato, quantas colunas tem, quais são os nomes de cada coluna e tudo mais. Tá? Depois, ele limpa a lista de produto. Então, aquela lista de produto que tem atrás, eu vou limpar ela. Por quê? Porque eu vou pegar de novo lá do meu produto, do meu controle de produto. Ah, professor, mas por que isso? Para mim não ter que ficar gerenciando a lista de produtos e o controle com a lista de produtos. Tá? Pode dar uma inconsistência, aí se apaga de um, esquece de apagar do outro. Então, toda vez que eu mexo que eu chamo esse atualiza tabela, eu zero a minha lista de produtos e carrego ela de novo. Tá? Carreguei ela de novo, o que eu vou fazer? Lembrar que a lista está atrás da tabela, mas ela não está ligada com a tabela. Então eu venho aqui, ó, e apago todas as linhas da minha tabela. Zero a minha tabela. Então a tabela tá zerada, mas a lista de produtos está com todos os produtos que eu tenho lá no meu controle. Aí o que eu faço? Eu pego produto a produto, ó, e dou uma DD row, ou seja, adiciono dentro da minha tabela elemento a elemento.
Tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os elementos da minha lista, todos os registros, todos os objetos dessa minha lista, ou seja, todos os meus produtos, e vai adicionando um a um o quê? O código, o nome e o preço deles na minha tabela. Tá? Então, ó, se eu vier aqui e mandar rodar essa aplicaçãozinha, ele vai abrir a minha tela principal. Eu trago ela aí para vocês. Tá aqui minha tela principal. Tá aqui minha tela principal. Quando eu clicar em produtos, ela já vai trazer, ó, a minha tela de produtos com a minha tabela já preenchida. Ó. Tá? Agora a gente vai executar as ações. A primeira ação, o que é? É o novo. Quando eu clicar no novo, eu vou abrir a tela de dados e aí eu vou poder digitar. Então isso aqui a gente tinha feito na semana passada já. Então eu cliquei no novo aqui, ó. Ele vai trazer essa tabela. Tá vendo que eu tenho um padrãozinho, ó? Eu sigo um padrãozinho. Tá? Código 4 sofá Tecorino. Valor 650, estoque 3. Salvar. Olha lá, ó. Então eu já estou começando a colocar isso aí dentro do meu controle, que por sua vez vai refletir na minha tabela. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como implementa as outras ações. Alterar. O que alterar tem que fazer? Bom, alterar tem que pegar um objeto que está aqui, tá? E fazer a alteração dele, não é? Então vamos lá, clique o botão direito aqui em cima, eventos, mouse clicked. Tá? Foi para cá. O que eu vou fazer? Eu tenho que trazer aquela tela, então eu vou copiar a tela aqui do inserido. Ó. Então, alterar o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui. Eu vou criar a tela de dados. Só que agora, para o cara poder alterar um dado, ele tem que clicar em cima dele. Selecionar um cara desse. Pô, como que eu faço isso? Eu faço o seguinte, ó, eu crio aqui uma variávelzinha local, int linha, para pegar a linha que ele selecionou. É igual a tabela produtos.getSelectedRow. Tá? Com esse método aqui, ó, eu pego a linha da tabela selecionada pelo usuário. Tá? Se o usuário não selecionou nada, ele retorna -1. Tá? Então eu vou até fazer uma verificação aqui. Ó. Se a linha for -1, significa que o usuário não selecionou nenhum produto. Tá? Então eu vou dar uma mensagem para ele. Falar, ô, figura, JOptionPane ponto show message dialog null, e vou dar uma mensagem para ele aqui, ó. Para alterar, selecione primeiro um produto na tabela. Mandei uma mensagem para ele. Tá? Agora, se não for -1, significa que ele selecionou uma linha. Pode ser a 0 até a última linha. Então, aí que eu vou fazer o processo. Então, o que eu vou fazer? Só vou abrir a telinha, criar a tela, depois que o usuário selecionou um objeto. Tá? Selecionou um produto a alterar. Aí eu pego a tela, crio a tela. Depois eu preciso jogar para ela o meu objeto, para que apareça, o meu produto, para que apareça lá na tela de dados. Então o que eu faço? Faço assim, ó, tela ponto. Lembra que a gente criou uns 7 objetos lá? Ou nós não criamos?
Vamos ver na tela lá, tela dados. Aqui, ó, nós colocamos 7 produtos aqui, ó. Tá? Então, esse 7 produtos aqui vai permitir que eu sete os valores da minha tela. Então, eu vou fazer isso, ó. 7 produto e passo o meu produto. Quem que é o produto? Tá? O produto é quem está na minha lista na posição da linha. Tá? Então, aqui, ó, eu pego o produto que está na posição selecionada e passo para a tela de dados. Tá? Então, nesse momento, o que eu estou fazendo? Eu não estou abrindo uma tela vazia. Eu estou abrindo uma tela o quê? Uma tela já preenchida. Tá? Uma tela já com os dados anteriores. Só que aqui o ideal é você não deixar ninguém mexer no código do produto, porque senão ele não vai alterar. Tá? Então, o que eu posso fazer lá no meu set? Eu posso ir lá no meu set, ó, tela de dados, e fazer o seguinte, ó. Pegar e fazer assim, ó, txt código ponto set edit editable false. Olha que legal. Então, o que eu fiz aqui? Eu desabilitei, não deixei de editar quem? O código. Então, o código fica fixo. O cara não vai poder mexer nele. Tá? Então, na minha tela de manutenção, ó, eu venho, crio a tela, depois seto o produto, depois torno ele visível. Tá? Depois que ele tornou visível, a pessoa vai lá, editou, salvou. Eu não vou inserir. Por quê? Porque se eu inserir, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar inserindo um novo, eu não vou estar atualizando, alterando. Então, eu vou trocar o método aqui, ó. Vou chamar o método alterar produto. E passo quem? E passo o produto que eu tenho na tela. Então, vem aqui, ó. Faço o seguinte, ó. Tela get produto. Tá? Então, chamo o controle de produto para alterar o produto que veio da tela de dados. Ah, então olha que legal. Eu faço o quê? Crio a tela, jogo os dados para dentro da tela, deixo ela visível, a pessoa digitou, alterou, quando retornou, eu pego o produto que está na tela e jogo para alterar pelo meu controle. E depois eu atualizo a tabela. O que o atualizar a tabela vai fazer? Vai atualizar a minha tabela com os dados alterados. Tá? Vamos ver isso lá então? Tem aqui, deixa eu achar aqui. Falta fechar aqui. Tá? E lembrar que atualiza a tabela só vai acontecer se eu fizer alteração. Se eu não fizer, se eu não selecionar nada, ele não vai fazer essa atualização, porque senão eu perco o tempo. Tá? Vou rodar de novo aí, ó. Tá lá o controle de estoque, clico em produtos. Tá lá a manutenção de produto. Ah, professor, cadê o quarto lá? Eu não estou guardando em banco, tá, pessoal? Eu estou guardando aonde? Em memória. Tá? Ele está vendo com esses valores aqui, por quê? Porque eu fiz eu mandei preencher logo no início. Tá? Então, se eu clicar no alterar aqui, ó, ele vai trazer a mensagem aqui, ó. Para alterar, selecione primeiro um produto na tabela. Ok. Então, eu vou alterar essa mesa aqui, ó. Clico no alterar. Olha que legal. Já trouxe todos os meus dados da mesa. Então, eu vou vir aqui e falar assim, mesa de centro. Tá? Vamos salvar. Olha lá, já mudou aqui, ó. Tá? Então, o meu processo de alterar tá bonitinho, belezinha. Vamos fechar esse cara aqui, já vai fechar tudo. Até aqui, beleza, galera? Vamos lá, próximo passo. Excluir. O que o excluir vai fazer? Ah, o excluir vai perguntar, deseja excluir mesmo?
Se você dá sim, ele vai lá e apaga esse produto, tá? Então eu vou lá, vamos lá implementar esse cara. Para implementar esse cara, eu faço o quê? Eu vou pegar aqui, evento mouse clicked, tá? O ideal é você trocar o nome dos painéis, tá? Para saber o que você está fazendo. Bom, como que funciona? Ele vai ter que selecionar um cara aqui, se ele não selecionar, eu não posso excluir. Depois que eu clicar no excluir, eu pergunto, deseja excluir mesmo? Sim, apaga. Beleza, então vamos fazer esse processo. Ele é bem parecido com quem? Com esse cara aqui, ó. Então vamos copiar aqui, ó. Até aqui que é parecido. Então aquela parte inicial de saber se ele selecionou alguém, eu pus aqui já, ó. Tá? Então aqui o que eu faço? Ó? Pego a linha selecionada, tá? Se não tiver linha selecionada, eu dou uma mensagem para ele, tá? Agora, se tiver linha selecionada, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem para ele. Então eu vou colocar aqui, ó, int op é igual JOption. Então aqui o JOption pane, ele tem um cara chamado show confirm dialog, tá? Esse cara aqui, o show confirm dialog, ele vai perguntar se você confirma ou não, tá? E qual que é o formato dele? Eu vou colocar aqui qual que é o pai, no caso aqui eu vou deixar como nu, para ele ser a aplicação inteira ser o pai dele, tá? Aqui eu tenho a mensagem, então eu vou colocar assim: deseja excluir o produto? Mandei a mensagem. Depois, o outro parâmetro dele é o título da janela. Eu vou colocar assim, ó, exclusão de produtos. E o último carinha aqui, ele tem que ser quais são os botões que vai aparecer. Tá? Quais são os botões que vai aparecer? Eu quero ou sim ou não. Tá? Então eu uso aqui, ó, JOption pane ponto yes no option. Tá? Esse yes no option simboliza quais são as opções que vai ter. Vai ter a opção de yes ou no. Ponto e vírgula. Então, essa interface, esse comandinho aqui, tá? Esse objeto, junto com esse método show confirm dialog, o que ele faz? Ele traz uma caixinha de confirmação perguntando: deseja excluir o produto? O título da caixinha, exclusão de produtos. Tá? Botões que vai aparecer, yes or no. Tá? E quando você clicar no yes or no, ele vai guardar dentro de OP o yes or no, que é ou yes ou o não, tá? Ou sim ou não. E aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se ele confirmou, tá? Então eu faço assim, ó, para saber se ele clicou no sim, eu faço assim, ó, se o OP, que é a variável onde guardou a opção clicada, for igual a JOption pane ponto yes option, ou seja, se o OP for a opção yes, significa que ele quer excluir. Se ele quer excluir, eu chamo quem? Chamo o meu controle de produto, a opção excluir produto, tá? E passo quem? Eu preciso do código do produto, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, produto P, eu pego esse produto, é igual. Quem que é esse cara? É o que está na lista, na linha, tá? Então, pego o produto selecionado para a exclusão.
tá? Peguei o produto para exclusão e chamo o meu excluir p ponto, eu preciso do código dele, passo o código, tá? Passo o código do produto para ser realizada a exclusão. Beleza? Vou colocar um comentário aqui, ó. Pergunta se deseja excluir o produto. Depois verifica se foi pressionado o botão OK. Sim. Tá? Então tá aqui, ó. Tudo que eu tenho que fazer. Então, ó, eu vejo se o cara clicou, selecionou um. Se selecionou, eu pergunto, deseja excluir o produto? Se ele confirmar, eu venho, pego esse produto, passo o código dele, o controle de produto, e aí ele apagou. Opa, faltou fazer o quê? Faltou fazer um atualiza a tabela. Tá? Para atualizar a exclusão na minha tabela. E aí está rodando também mais essa parte da aplicaçãozinha. Vou rodar de novo aqui. Está aqui o meu controle de estoque. Clico em produtos. Está aqui a minha tela de manutenção. Vou excluir essa mesa aqui, ó. Mesa, excluir. Vai aparecer aqui, ó, a mensagenzinha, ó, essa linha aqui, ó. Tá vendo, ó? Deseja excluir produto. Tá aqui, ó. Deseja excluir o produto? Depois, exclusão de produtos. Tá aqui, ó. É o título. Depois, o J-Option PN yes ou no, aqui, ó. Yes or no. Tá? Deseja excluir o produto? Yes. Quando eu dou yes, sumiu a minha mesa. Beleza? Então, esse aqui é o outro processo. E o último é o visualizar. O que o visualizar vai fazer? Bom, o visualizar vai trazer nessa minha tela aqui, ó. Vai ser bem parecido com alterar. Então, se eu clicar no alterar aqui, ó, ele vai trazer, mas não vai deixar eu alterar esses caras. Ah, então vou ter que ter alguma coisa lá dentro falando assim, ó, não deixa autorizar, não deixa mexer, tá? Então, o que nós vamos fazer para acontecer isso? A gente vai fazer o seguinte. Vou visualizar aqui. Então, visualizar é bem parecido com alterar. Vamos lá. Deixa aqui. Vem no design. Clico no visualizar. Aí. Eventos. Mouse clica. Tá, então, aqui dentro, visualizar é o quê? É bem parecido com alterar. Então, vamos lá. Vamos pegar o alterar lá, ó. Tá aqui. Vocês estão vendo que são muito parecidas as ações, né? E vocês vão ver que quando trabalhar com o banco também é muito parecido, tá? Muito parecido. Então, vou copiar aqui, ó. Ctrl V. Só que aqui tem uma coisa. Eu não vou alterar o produto. Primeira coisa. Então, eu não vou chamar método controle nenhum. Tá? Não vou precisar atualizar a tabela, porque eu não estou manipulando o dado. Certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Eu vou ter que pegar, ver se a linha ele selecionou. Tá? Dar a mensagem para visualizar. Selecione primeiro um produto. Tá? Eu crio a tela de dados, jogo o produto lá para dentro e dou um true. Beleza. Só que agora, como eu disse, eu preciso alterar lá dentro da minha tela de dados para que a pessoa não altere os dados. Então, vou pegar aqui, ó, vou criar assim, ó, aqui na minha tela de dados, tá? Nessa minha telinha aqui, ó, eu vou criar um método público, tá? Vou criar aqui, ó, public void, vou chamar aqui, ó,
bloqueia dados. Tá? Esse bloqueia dados, o que ele vai fazer? Ele não vai deixar editar nada. Então, vou pegar aqui, ó, txt código ponto set editable false, tá? Depois, txt nome ponto set editable false. Olha lá, então, ó, eu tô pegando todos os meus campos da tela e tornando tudo falso a edição. txt descrição ponto set editable false. txt valor ponto set editable false. Tá? Então esse método aqui, ó, ele vai serve para bloquear o acesso aos campos de dados. Tá? Então ele vai bloquear. O que eu faço então? Eu posso vir aqui, ó, na minha tela de manutenção e chamar ele antes aqui, ó. Tela.bloqueia dados. Tá? Aí ele não pode alterar, então vira uma tela só de visualização. Tá? Então olha que simples. Verifico se ele clicou em alguma coisa, em alguma linha. Se ele clicou, eu venho, crio a tela de dados, pego o produto que ele selecionou, jogo lá para minha tela, ele vai jogar lá bonitinho nos campos, bloqueio todos os campos e, por fim, deixo ela visível. Tá? Então, se eu vier rodar esse cara de novo, ó, produto, cadeira diária, visualizar. Aí, ó. Só que eu não consigo fazer nada. Eu posso clicar no salvar, clicar em outra ação, ele vai sair fora. Tá? Bom, professor, agora, e se eu vier aqui, ó, na mesa, venho no alterar. Mesa... Ai, escrevi coisa errada aqui. Vou cancelar. Olha o que vai acontecer se eu cancelar. Apesar que o botão cancelar não implementei nada. Tá? Mas se eu cancelasse, o que iria acontecer? Ia acontecer isso aqui, ó. Ele ia salvar do mesmo jeito. Tá? E isso é ruim. Então eu tenho que implementar alguma coisa para que o meu botão cancelar funcione. Tá? Como que eu faço isso? Também é simples. Tá? Vamos ver então como fazer. Então primeiro, ó, o meu botão confirma. Vamos lá no tela dados. No tela dados aqui, eu tenho o botãozinho de salvar e o de cancelar. O salvar vai fazer o que eu tenho que fazer. O que ele está fazendo atualmente? Ele só está fechando a tela. Tá? Que vai ser a mesma coisa que o cancelar. Tá? Então, eu vou colocar também aqui, ó, set visible false. Tá? Então, tanto um quanto o outro vai sair. Só que os dois vão sair, mas vão salvar sempre. Por quê? Porque quando eu volto aqui na minha tela de manutenção, ó, então eu acabei de... Vamos pegar alterar aqui, ó. Aqui, alterar. Quando eu acabei de fazer aqui, ó, tornou visível a tela. Na hora que ele torna invisível lá o visible false, o que eu faço? Eu já altero o produto. Não importando se ele confirmou ou cancelou. Tá? Então eu tenho que saber
lá naquela tela se o cara clicou no confirmou ou clicou no cancelou. Tá? Mas como que eu faço isso, professor? Eu vou ter que criar uma propriedade lá dentro da minha tela de dados e falar assim, ó, ele clicou no cancelou ou ele clicou no confirmou. Tá? Então eu venho aqui em cima, ó, lá no início da minha tela de dados, dessa telinha aqui, ó, vou lá no início dela e crio uma característica aqui, uma propriedade aqui, ó. Private, vou colocar ali como boolean. O que é um boolean? Yes or no, né? Private boolean. Vou chamar aqui, ó, confirmou, que é igual a false. Então eu tô falando, ó, antes dele fazer qualquer coisa, eu tô falando que ele não confirmou. Ué, é claro, ele não clicou no confirmar ainda, tá? Aí depois, quando ele clica... Não, vou chamar aqui de salvar, tá? A gente pôr o botão de salvar, né? Salvou. Então eu venho aqui no meu botão salvar, ó, e quando ele clicar nele, eu vou falar assim, ó, diz ponto salvou é igual a true. Ou seja, se eu cliquei no salvar, significa que ele quer salvar, tá? Professor, mas ele não vai ter essa visão. Não, beleza. Eu vou lá na minha outra tela e vejo esse cara. Então eu posso ver aqui, ó. Se na tela ponto... Opa, não tem salvou. Por que não tem salvou? Porque o salvou meu está como private, tá? Ele está privado aqui, ó. Ele está como private. Então eu não vou ter como acessar ele. Então eu vou ter que criar quem? Um método para isso, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e criar um métodozinho, logo aqui embaixo dele mesmo. Vou criar um método aqui, ó. Método para saber se o usuário clicou no botão salvar, tá? O que esse método vai fazer? Ele vai me retornar essa propriedade salvou aqui, ó, tá? Então eu posso vir aqui, public boolean is salvou, tá? Por que is salvou? Porque quando é booleano a gente não tem o get salvou, tá? E dou um return nos diz salvou. Beleza? Então quando eu fizer isso daqui, ó, toda vez que eu chamar o is salvou, ele vai falar se salvou ou não. Então agora eu tenho dois métodos. Eu posso pegar dados. O get produto, que pega o produto, e também o salvou para saber se a pessoa clicou no salvar ou não. Aí o que eu faço? É simples, eu venho aqui na minha tela de manutenção, ó. Se a tela salvou, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a alteração do meu registro. Se não, não faço nada. Por quê? Porque a pessoa cancelou. Então ele pode vir aqui, ó, na minha tela de dados, ele pode clicar aqui e simplesmente sai fora e descarta o que foi feito, ou clicou no salvar. E aí no salvar eu posso verificar o i salvou para ver se ele salvou ou não. Tá? Vamos testar então agora? Então vou rodar esse cara de novo. Tá lá, sistema de controle de estoque, produtos. Certo. Aí. Manutenção de produtos. Mesa. Alterar. Tá aqui. Mesa diferente. Não é essa que eu quero. Vou cancelar. Tá lá, ó, continuou mesa. Tá? Agora, se eu vier alterar aqui, eu vou colocar aqui, ó, mesa de centro. E der um salvar. Tá lá, ó, mesa de centro.
Entendido, pessoal? Essas interações que a gente faz dentro do nosso, dentro das telas da nossa aplicação. Aí eu faço a mesma coisa pro novo. Tá? Se a pessoa cancelar, ele não vai incluir. Tá? Então eu venho aqui no novo, ó. Venho aqui no novo, no mouse clicked. E aqui dentro eu faço aquela mesma coisa. Então, antes de eu inserir, eu verifico if na tela e salvou, ele salvou. Se salvou, eu vou colocar, inserir o produto e atualizar a tabela. E está finalizado o nosso CRUD. E tem uma atividade aqui, que é o controle acadêmico. Atividade assíncrona, controle acadêmico, 8 aulas. Tá? Revisão e fixação do conteúdo relacionado à interface gráfica Swing e padrão MVC. Data de entrega, 19/4 até às 11 horas. 19/4 é aqui, ó. Então você tem essa semana que vem, na segunda-feira da outra semana ainda. Então tem bastante tempo para vocês fazerem, né? Tem 12 dias para desenvolver essa atividade. Beleza? Desenvolver a atividade proposta utilizando NetBeans, compactar o projeto e postar utilizando o link controle acadêmico. Aqui tem um PDF, ó. Clica nele, ó. Tá? Então tem o controle acadêmico. Tá? Então essa daqui é a última aulinha de revisão desse conteúdo, tá? Então aqui o que eu quero que vocês façam? Considerando o diagrama de classe simplificado abaixo, tá? Então eu tenho aqui, ó, só o aluno, eu não coloquei os métodos, os getters, os setters, que são métodos simples, aquele trivial que a gente está fazendo, tá? Onde eu tenho o prontuário, o nome, o e-mail, o ano de ingresso e a situação. E do curso eu tenho a sigla, o nome e o coordenador. Bom, o que eu quero que faça? Eu quero implemente o projeto do NetBeans, de Java no NetBeans. Primeiro, a classe aluno e curso, de acordo com essas informações aqui. Então aqui eu tenho os getters, os setters, o construtor vazio e o completo e o toString, para cada classe dessa daqui. Tá? Quem souber implementar já o relacionamento, já pode implementar. Depois, uma classe de controle de alunos, então você vai criar a classe do modelo, tá? Depois, criar a classe de controle de alunos, e vai ter essas ações, ó. Incluir 5 alunos no release sem solicitar ao usuário. Então, fazer aquele preencher que eu fiz lá, tá? Depois, inserir aluno, excluir, alterar, localizar, retornar a lista de todos, retornar a lista com uma parte do nome do aluno, tá? Se eu não souber fazer essa, deixa em branco. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer. Depois, a classe controle de cursos e tudo que é para fazer no controle de cursos, que é igualzinho a controle de alunos. Eu quero uma classe principal, onde eu tenha, que seria mais ou menos essa tela aqui, ó. Essa minha tela aqui, ó, onde eu teria alunos e cursos, tá? Quando eu clicar no alunos, eu quero que você faça um dialogue a manutenção de aluno, onde você vai ter o incluir, o excluir, alterar, visualizar e sair. Eu pus um pesquisar aqui por nome. Depois a mesma coisa para o curso. E depois as janelas de dados. Ou seja, vocês vão replicar isso que eu fiz aqui com a tela inicial, a tela de manutenção e a tela de dados, mas para aquelas informações aqui. Então, esse é bem um exercício de fixação. Então, eu queria agradecer a presença de todos.